Olá, boa noite, pessoal. Teoricamente a aula é à noite. Nesse momento é noite, mas não sei quando é que vocês vão assistir. A gente vai começar hoje nossa penúltima aula. Por que eu falo penúltima aula? Hoje eu vou falar de provas e é um assunto relativamente curto. Então eu falo tudo de provas hoje e depois eu vou fazer tentar novamente traçar uma ideia que eu comecei a fazer em sala sobre uma linha do processo e aí falar de cada ato do processo, o que é que viria depois de cada ato. Então a gente vai falar de petição inicial e depois a gente fala um pouco sobre citação, que vem a ser, contestação, que vem a ser, os meios de defesa. A gente vai falar, aproveitando que a gente não teve uma aula específica sobre meios de defesa, falar especificamente sobre os meios de defesa. A gente fala um pouco sobre sentença. Aliás, a gente fala um pouco sobre audiência, a gente fala um pouco sobre as provas, novamente, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Depois a gente fala um pouco sobre sentença, recurso, enfim. A gente vai seguindo uma ordem lógica. Vou tentar estabelecer uma ordem lógica para vocês. Hoje a gente vai falar, como eu mencionei, falar de provas. Antes de começar o assunto, eu só gostaria de orientar. Amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eu estarei lançando no Moodle a data de entrega do artigo, com algumas outras orientações. Adianto logo que esse artigo vai ficar para ser entregue no dia 8 de junho. Vocês já tiveram, só para registrar, vocês já tiveram uns 4 meses para fazer esse artigo. Então, suponho que todo mundo já tenha feito. Inclusive, algumas pessoas já me mandaram. Quem não fez e disse, professor, não vai dar tempo de fazer em 2 semanas. Meu amigão, você não está fazendo em 2 semanas. Você devia ter feito antes. Então, paciência. Se você não quiser entregar, não entrega. Ponto. Sua conta de risco. Mas se você quiser entregar, o prazo é esse. Já estava determinado antes, que seria quando a gente fosse voltar. A gente não vai voltar, então eu vou marcar esse prazo para o dia 8 de junho. Daqui a 2 semanas não. Vocês vão ter 2 semanas a contar da próxima segunda-feira. Dito isso, a gente começa propriamente a aula. Como eu mencionei, a gente vai falar de provas. E aí, a primeira ideia para quando a gente fala de provas é o que é uma prova, ou qual o objeto da prova. A prova ela vai incidir sobre as alegações de fato que as partes fazem. Então, quando a parte alega um fato em juízo, ela vai precisar provar esse fato. Veja, eu mencionei que as provas incidem sobre as alegações de fato. As alegações de direito, em regra, não dependem de prova. Então, aqui já fica uma primeira observação. Façam essa observação, ainda que mentalmente. Direito não se prova. Inclusive, tem um ditado em latim muito conhecido sobre isso. O juiz conhece o direito. Eu não lembro a expressão em latim agora, mas enfim. O juiz conhece o direito. Só que, mesmo essa regra de que o direito não se prova, ela vai ter uma exceção. Aliás, uma exceção não, ela vai ter algumas exceções. E essas exceções se relacionam com o direito não costumeiro ao juiz. O direito costumeiro ao juiz é o direito federal, que são as regras de conhecimento, presumidamente de conhecimento do juiz. E também existe, justamente nesse sentido, uma previsão no artigo 376 do CPC, que fala que a parte que pretender fundar sua alegação em direito municipal, estadual, estrangeiro, direito costumeiro, ela deve efetuar a prova do direito. Veja, direito municipal, estadual, estrangeiro ou costumeiro. Então, se a parte pretende fundamentar o seu direito, a sua alegação em um desses direitos, ela precisa realizar a prova. Veja, ela precisa realizar essa prova se o juiz assim requerer. Nesses casos, especialmente quando a gente está falando de direito estadual e de direito municipal, o juiz pode conhecer o direito. Então, imagine, por exemplo, o juiz da primeira vara, acho que é vara única, na verdade, da vara da Fazenda Pública daqui de Petrolina. O juiz certamente ele tem contato e ele conhece o direito municipal. Então, não precisa fazer prova desse direito. Quando você juiz, trabalha há muito tempo em uma determinada comarca, é natural que você acabe conhecendo o direito municipal. Assim como é natural que você acabe conhecendo algumas normas de direito estadual relacionadas
relacionadas ao estado em que você trabalha, ou que você, enfim, que você desenvolve as suas atividades habituais. Então, nessas situações, o juiz pode nem precisar dessa prova. Existem algumas normas internacionais que também são de conhecimento público, ou de conhecimento amplo. Por exemplo, existem normas da OIT que todo juiz do trabalho, apesar de não todas as normas, claro, mas que todos os juízes do trabalho acabam tendo um contato ou outro ali ao longo da sua vida. Então, quando a gente fala de direito público, aliás, de direito estrangeiro, de direito municipal, de direito estadual ou de direito costumeiro, a parte terá de realizar essa prova, realizar a prova do direito. Como é que ele realiza a prova do direito? Com a apresentação da lei, com a apresentação da fonte normativa. Se não for a lei, sei lá, se for um costume, esse costume ele vai ter de ser provado, e aí se admite qualquer outro meio de prova. Se for uma lei, você admite a prova através da apresentação da lei, do documento oficial que comprova a lei. Se for um documento internacional, através também desse documento internacional devidamente traduzido, enfim. Só que só para repetir mais uma vez, só que essa prova do direito internacional, do direito municipal, estadual, costumeiro, ela vai ocorrer apenas quando o juiz assim entender necessário. Então ele vai fazer o pedido dessa prova. Veja, uma última observação quanto a isso. No direito do trabalho, mais especificamente no processo do trabalho, é comum que a parte também tenha de realizar a prova do direito coletivo, do direito negociado. Então, existem normas no direito do trabalho que são negociadas pelos sindicatos, pela categoria, aliás, pelos sindicatos ou os dois sindicatos da categoria econômica e categoria profissional, ou o sindicato da categoria profissional e as empresas, através do que a gente costuma chamar de acordo convenção coletiva. Acordo quando é sindicato da categoria profissional e a empresa, e convenção quando é sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Quando há uma convenção coletiva, o juiz não conhece, em tese, ele não conhece dessa convenção. Então, a prova de um fato fundado, a prova de direito fundado nessa convenção coletiva, ela também tem de ser provada para a parte. Como é que ela faz essa prova? Com a juntada do documento respectivo, seja da convenção ou do acordo coletivo. Fora isso, e aí a gente volta para a regra geral. Fora essas hipóteses, direito municipal, estadual, estrangeiro, costumeiro, eventualmente direito negocial, a prova vai ser direcionada aos fatos. Quais fatos? Aos fatos fundamentais à discussão da lide, à discussão do mérito da demanda. Então, nesse contexto, nem todo fato vai precisar de prova. Veja, são apenas os fatos fundamentais à decisão de mérito. Justamente por isso, o CPC vai trazer algumas circunstâncias em que não cabe a prova. E veja, o CPC vai tratar isso aqui, e quando eu falo de CPC aqui nesse contexto é uma regra geral de processo e não uma regra de processo civil. Existem normas sobre as quais não é necessário a prova, existem fatos que não admitem prova, que a prova é proibida, que ela é, por assim dizer, desincentivada. Vamos lá, o que é que não precisa ser provado? E aí, quando eu falo que não precisa ser provado, é que a parte não precisa se preocupar com isso. Não há um ônus quanto a essa prova. Não há prejuízo em não realizar essa prova. O CPC vai mencionar, mais uma vez, quando eu estou mencionando o CPC aqui no artigo 374, isso aqui é uma regra geral de processo. Então, isso aqui se aplica a qualquer processo judicial. O CPC vai mencionar que não dependem de prova, ou seja, o fato, para ser considerado verdadeiro, para ser admitido em juízo, ele não vai depender de nenhum tipo de produção probatória. Os fatos notórios, afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos e também os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Esses, eu fiz a leitura, são os incisos respectivamente 1, 2, 3 e 4 do artigo 374 do CPC. O que são fatos notórios? São fatos de conhecimento público, são fatos de conhecimento comum. Então, o que o CPC entende como fato notório é um fato
cujo conhecimento se espera que todo mundo tenha. Vamos dar um exemplo de um fato notório. Aí eu vou dar um exemplo prático que eu vivenciei, estou vivenciando durante esses últimos meses, e depois eu vou dar um outro exemplo teórico mais relacionado à nossa realidade. Eu trabalho com processos trabalhistas e eu trabalho com processos trabalhistas relacionados ao ABC Paulista. Nesse exato momento eu estou trabalhando na comarca de São Bernardo do Campo. Então, eu conheço bem aquela dinâmica. Quando eu falo que eu conheço, não só eu conheço, mas qualquer pessoa que trabalhe naquela região ou que viva naquela região conhece bem aquela dinâmica e conhece o suficiente para saber que a Ford, empresa montadora de automóveis, ela encerrou a sua produção de veículos, ela fechou a sua fábrica naquela cidade. É bem possível que você daqui de Petrolina tenha ouvido falar alguma notícia a esse respeito. O que é muito mais provável ainda é que você, em São Bernardo do Campo, você tenha ouvido falar sobre isso. Então, é inviável acreditar que alguém não saiba disso. Qualquer pessoa que minimamente tenha alguma relação com aquela dinâmica social de São Bernardo do Campo e com a relação empregatícia ou mesmo comercial envolvendo a Ford, saberia que a Ford encerrou as suas atividades na comarca de São Bernardo. Significa dizer, então, que esse fato é notório. A Ford não precisa, num determinado processo, realizar a prova de que ela encerrou suas atividades. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso porque saiu no jornal, saiu na TV, porque milhares de trabalhadores foram dispensados sobre essa justificativa, porque o sindicato negociou várias alternativas para manter os contratos de trabalho vigentes e não conseguiu. Enfim, são fatos absolutamente conhecidos pela lógica, aliás, pela dinâmica social. Qualquer pessoa minimamente envolvida com a dinâmica social em que aquele fato está relacionado saberia disso. Então, é isso que a gente chama de fato notório. Aqui em Petrolina, por exemplo, o que seria um fato notório? Fato notório aqui em Petrolina, por exemplo, que a FACAP é uma autarquia municipal. Veja, ninguém tem desconhecimento sobre isso. Esse é um fato de conhecimento público. Qualquer pessoa minimamente conectada com a realidade daqui da região, conectada com a realidade da própria FACAP, da própria instituição, que mantenha um mínimo de vínculo jurídico com a instituição, quer dizer, mínimo de vínculo, seja ele jurídico, seja ele um vínculo de fato qualquer, teria consciência de que a FACAP é uma autarquia municipal. Ela pode até não saber tecnicamente o que é uma autarquia, mas ela saberá que a FACAP é uma autarquia municipal. Mais um outro exemplo prático, apesar de, enfim, sobre o que é um fato notório. É fato notório que o Brasil, e aqui num contexto mais amplo, que o Brasil enfrenta nesse momento, maio de 2020, uma crise sanitária nunca antes enfrentada e que as pessoas devem permanecer isoladas em casa porque essa é a única, ou pelo menos o meio mais eficaz de combate a um vírus que não se conhecia e que no momento tem causado problemas para a nossa sociedade, o chamado coronavírus ou Covid-19, enfim, não vem ao caso. Mas é um fato notório de que as pessoas estão isoladas em suas casas, ou pelo menos deveriam estar isoladas da sua casa, apesar de que nem todo mundo está cumprindo essa regra, mas deveriam estar, em decorrência dessa crise sanitária. Não precisa provar isso. A parte que eventualmente fosse precisar, ela não realizar uma prova como essa, ela não precisaria demonstrar que o país enfrenta essa crise sanitária. Esse é um fato notório, todo mundo sabe disso. E aí a gente pode falar de outras circunstâncias mais abstratas que também seriam fatos notórios. É fato notório que a Terra possui formato esférico. Ninguém, em sã consciência, no uso da sua sanidade mental, duvida disso. A ciência já comprovou há milhares de anos, aliás, pelo menos, não dá para dizer se dá para dizer milhares, mas enfim, há muitos anos. A ciência já comprovou. A planeta Terra tem um formato esférico. Quem duvida disso que se pretender fazer alguma prova nesse respeito, é que precisaria provar que não é.
porque esse é um fato notório, esse é um fato indiscutível. Também é fato indiscutível que a Terra circula ao redor do Sol, ela orbita ao redor do Sol. A ciência também já provou isso e é um conhecimento amplo, público, todo mundo tem conhecimento disso. Então, fato notório é, no sentido de um fato que não precisa de prova, é isso, um fato público, notório, que não necessite de maior esforço para que seja de conhecimento público. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber dele. Também não precisa de prova os fatos confessados por uma parte. Ou seja, nesse caso aqui, não é que o fato é de conhecimento público, mas houve uma alegação de que um determinado fato ocorreu e a outra parte reconheceu que esse fato realmente ocorreu. Então, nesse contexto, vai incidir a chamada confissão. E aqui a confissão ela pode ser real ou ficta. Confissão real é aquela que a parte de fato vai a juízo e diz, não, de fato o fato ocorreu. Confissão ficta é aquela que, por alguma penalidade processual, ela presume-se verdadeiro fato, ainda que a parte expressamente assim não tenha dito. Incidirá a confissão ficta, por exemplo, quando uma parte, o autor, por exemplo, for perguntado sobre determinado fato e ele disser, não sei, não quero responder. O próprio CPC vai dizer que aliás, gente, eu estou falando aqui de processo do trabalho, uma regra específica do processo do trabalho. Então, quando a parte está depondo, depoimento pessoal, a gente vai falar um pouco sobre depoimento pessoal mais no final da aula, e ela se recusa a responder, ela diz, não sei, não quero saber. Ela emprega algumas evasivas, então pergunta, não, sei lá, houve pagamento das verbas rescisórias? Aí ela diz, o que é que são verbas rescisórias? Não sei. Sabe, emprega evasivas para evitar responder à pergunta do juiz. O juiz pode aplicar uma pena de confissão ficta. E aqui também é exatamente essa situação de confissão ficta. Quando o fato, ainda que a parte não reconheça como verdadeiro expressamente, ela vai tomar alguma atitude que vai ser penalizada com esse reconhecimento ficto dos fatos narrados pela outra parte. Então, quando há essa confissão, seja ela real ou ficta, o fato não depende de prova. E aí, vamos dar um exemplo de confissão para que vocês entendam mais. Então, imaginem que um sujeito brigou com o outro e aí eles se agrediram verbalmente. E aí o sujeito A, ele entrou com uma ação indenizatória em face do sujeito B. E ele disse, dia tal, estava na minha casa, o sujeito B chegou, bateu no portão e me disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, mandou eu ir para alguns lugares não muito agradáveis, me ameaçou de morte, etc, etc, etc. E aí, chegando no processo, o B comparece, aí ele vai contestar a ação movida por A e diz, não, de fato, no dia tal, eu fui à casa dele e eu bati no portão e eu disse que ele era isso, era aquilo, era isso, era aquilo. Eu mandei ele para vários lugares desagradáveis e eu ameacei o sujeito de morte. É isso mesmo. Tá tudo certo. Veja, não precisa então a parte fazer prova sobre isso. E por que não precisa? Justamente porque a outra parte reconheceu como verdadeira. Se a parte mais interessada em fazer uma contraprova reconhece o fato como verdadeiro, não tem motivo para se produzir prova. O terceiro ponto, a terceira situação que não há necessidade de prova, e aí é muito parecido com o segundo, são os fatos incontroversos. Fatos incontroversos são fatos não contestados pela outra parte. Veja, aqui é muito próximo porque o resultado é bem próximo, assim, é bem igual. Mas a diferença é que no fato confessado, a outra parte reconhece como verdadeiro. E no fato incontroverso, ela não contesta. Então, ela reconhece como verdadeiro por uma outra via. Então, imaginem que o exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui é um exemplo de processo do trabalho. Eu sou empregado e eu fui dispensado. Eu entro com a ação alegando que fui dispensado sem justa causa e que eu não recebi as verbas rescisórias. O empregador comparece a juízo e ele diz, olha, ele recebeu as verbas rescisórias. Ele foi dispensado sem justa causa, mas ele recebeu as verbas rescisórias. Então veja, o fato relevante aqui é o recebimento ou não das verbas rescisórias. Esse seria o fato relevante.
e a parte está contestando esse fato. Só que ela não contestou um fato antecedente a esse fato relevante, mas que poderia influenciar nele, que era o fato de que eu, trabalhador, teria se dispensado sem justa causa. Então, esse fato aqui ele foi tido por incontroverso. Ambas as partes concordam nele, mas num determinado momento posterior há uma discordância. Então, quando a parte assim o faz, ou seja, ela concorda em parte com algum fato, mas no outro momento, na parte relevante dos fatos, ela discorda, a gente fala que existe uma parte dos fatos que é incontroversa, justamente o fato que houve concordância das partes. Um outro exemplo, houve um acidente de trânsito, então estava aqui na vida da integração, duas pessoas bateram de carro, e aí o sujeito A entrou com uma ação indenizatória em face do sujeito B e disse, olha, dia tal ocorreu um acidente de trânsito e como o culpado foi o sujeito B, ele tem que pagar os prejuízos que eu sofri. O sujeito B comparece em juízo e ele diz, olha, realmente dia tal aconteceu um acidente, só que o culpado não fui eu, o culpado foi ele. Então eu não tenho que pagar nada. Veja, a parte, ela vai discordar, o réu vai discordar essencialmente quanto aos fatos relevantes do processo. A culpa, a culpabilidade pelo acidente e o dever ou não da indenização. Só que o fato, as partes reconhecem como, as duas partes reconhecem como aquele fato, se aquele fato tivesse existido da mesma forma. Então, aqui a gente diz que o fato é incontroverso. E por fim, também não vai depender de prova, e essa é a quarta situação, os fatos em cujo favor milita presunção de veracidade. Então, nessa circunstância, a lei estabelece uma presunção de veracidade para esses fatos. Veja, quando eu digo que a lei estabelece uma presunção de veracidade, o que eu estou dizendo é que não precisa de prova para se valer dessa presunção. Se a parte quiser desfazer a presunção, ela vai precisar efetuar a prova. E aqui a gente tem diversos exemplos, mas eu trouxe dois exemplos do Código Civil só para a gente ter um pouco dessa ideia de presunção. O artigo 6º do Código Civil, e aí eu tenho certeza que vocês já estudaram, ele vai falar que a existência da pessoa natural termina com a morte, e presume-se a morte, quanto aos ausentes, no caso em que a lei autorizar a abertura de sucessão definitiva. Então, presume-se a morte quando a lei autorizar a sucessão definitiva dos ausentes. E aí tem lá os requisitos do CPC para abertura de sucessão definitiva, mas isso não é relevante aqui para a gente. Veja, se a lei autorizou a sucessão definitiva em relação a um determinado ausente, presume-se que ele faleceu. Não precisa ninguém realizar a prova de que ele faleceu se eventualmente for necessário, mesmo que em outro processo. Não é necessário. Não será necessário, por exemplo, realizar a prova de que os sucessores poderão pleitear direitos que ele tinha preenchidos os requisitos legais, no caso da transmissibilidade de ação, evidentemente. Ou então que os sucessores não beneficiados pela herança poderão pleitear a parte que lhes tocaria da herança. Você não precisa provar a morte. A sucessão definitiva, a abertura da sucessão, ou aliás, o reconhecimento da abertura da sucessão definitiva autoriza a presunção de que o ausente faleceu. Um outro exemplo, e esse talvez vocês ainda não tenham estudado, é o artigo 1231 do Código Civil, que vai falar sobre o direito de propriedade. E ele vai falar que a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Quando vocês forem estudar direitos reais, vocês vão ver que a propriedade ela tem um complexo de direitos relacionados a ela. Direito de uso, direito de usufruto, direito de servidão, enfim, existem diversos direitos relacionados à propriedade. O que esse artigo diz é que quem detém a propriedade, em tese, detém todos esses direitos correlatos. Então, quem detém a propriedade detém também o direito de uso.
também detém os direitos de servidão relacionados àquele bem, aquele imóvel. Isso significa que ele não precisa fazer prova de que ele tem o direito de uso, de usufruto, enfim. Ele não precisa. A prova da propriedade já carrega consigo a presunção de que ele possui todos esses direitos correlatos. Porque a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Nos dois casos, a presunção ela pode ser desfeita. E aí eu já mencionei. Para se aproveitar da presunção, não é necessária a produção de prova. Mas para desfazer uma presunção, aí a parte que estiver interessada em desfazer a presunção vai precisar realizar a prova. Então, a parte que pretender comprovar que, a despeito de não ser proprietário, tem direito de uso, aí ela precisa fazer a prova do uso. Tem direito de usufruto, aí ela vai precisar fazer a prova do usufruto. A parte que tiver direito de comprovar que o ausente, a despeito de já ter sido aberta a sucessão definitiva, está vivo, ele vai precisar provar. Então, seja lá qual for a circunstância, quem pretende desconstituir uma presunção precisa provar. Quem pretende fazer uso de uma presunção não precisa comprovar. O que também, essas são circunstâncias em que não há necessidade de prova. Então, não há necessidade, não há utilidade na prova. Só que existem circunstâncias em que, ainda que o fato possa ser objeto de prova, o juiz não vai permitir a prova, porque a prova é protelatória ou porque a prova é desnecessária. Então, a gente também tem de considerar que toda prova ela precisa ser útil ao processo e ela precisa ser necessária ao resultado da lide. O que é uma prova desnecessária, por exemplo, nesse contexto? Imagine a prova testemunhal. Prova testemunhal, a gente também vai falar um pouco mais sobre ela, mas uma pessoa terceira ao processo, ela é convidada para depois lá ela vai falar o que ela sabe sobre os fatos, sobre o fato controvertido. E aí ela chega lá e ela vai falar teoricamente a verdade, ela deve falar a verdade. E aí chega uma testemunha e fala uma coisa, chega outra testemunha e fala também a mesma coisa. Se não houver uma necessidade maior, o juiz poderia ou poderá indeferir uma terceira testemunha que viria a falar a mesma coisa, porque o fato já foi suficientemente provado. Então, uma prova que vise apenas provar algo que já foi provado, ela não é útil, ela não é necessária. Então, o juiz pode indeferir essa prova. Então, justamente por isso é que a gente diz que o juiz tem certa direção sobre as provas produzidas. E aí a gente fala que, nesse contexto, o juiz ele pode indeferir, fundamentadamente sempre, as diligências ou as provas inúteis ou meramente protelatórias. Essa previsão vai estar no 370, parágrafo único do CPC. Também é regra geral de processo. E o mesmo artigo, só que no caput, ele vai dizer que cabe ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, veja, a gente já está falando de processo há algum tempo, e eu já mencionei várias vezes que o juiz ele deve conduzir o processo de maneira a proferir uma decisão de mérito. Há uma prevalência da decisão de mérito. Então, o que se pretende ao final do processo é a resolução do mérito, é a decisão da discussão. Começou o processo, o juiz pode, aliás, ele deve determinar quais provas vão ser produzidas. E o que é que isso significa dizer? O primeiro reflexo disso é que ele deve indeferir, como eu já mencionei, as provas inúteis, as provas desnecessárias ou, eventualmente, as provas meramente protelatórias. Prova meramente protelatória, já que eu não expliquei, é a prova que visa apenas retardar o andamento do feito, que visa atrasar o julgamento do mérito. Então, imagine que o fato já esteja comprovado, mas o réu peça a expedição de uma carta rogatória para ouvir uma testemunha que está no exterior, sendo que a testemunha que está no exterior não vai agregar nada, porque o fato já está provado. Então, assim, essa é, evidentemente, uma prova que se destina unicamente a retardar o andamento do feito. Então, o juiz poderia indeferir essa prova.
Então, o primeiro reflexo do artigo 370 caput, como eu mencionei, é o fato de que o juiz ele deve, logo no início da instrução é a fase em que o juiz vai começar a colher as provas. A gente já falou sobre isso. Então, o juiz deverá, logo no começo da instrução, determinar que provas ele pretende produzir. Aliás, ele pretende produzir não, as provas que serão produzidas no processo. O juiz, em tese, ele não produz provas, ou pelo menos não deve produzir tantas provas assim, apesar de que a gente vai falar um pouco sobre isso. O primeiro reflexo seria justamente ele indeferir as provas inúteis, as provas protelatórias ou desnecessárias. E o segundo reflexo seria justamente uma possibilidade, e aí já bem mais restrita, do próprio juiz produzir alguma prova, determinar a produção de ofício de alguma prova. Só que ele somente deve fazer isso em situações excepcionalíssimas, a gente já falou sobre isso. O juiz ele não deve interferir na produção de provas, de maneira a desbalancear o equilíbrio processual. Ele não deve se envolver na instrução probatória de modo a quebrar a isonomia. O juiz ele olha, em tese, em regra, ele olha a produção de provas e ele julga com base nas provas trazidas a ele. Ele somente vai produzir provas em situações excepcionais. E aqui é bom que se diga que o juiz pode produzir provas, e aí em processo penal existem inclusive algumas normas relacionadas a isso, quando o juiz poderá produzir provas, algumas provas para garantir a defesa do réu, então ele poderá inclusive nomear um defensor que vai determinar a produção de provas, ele pode determinar a oitiva de algumas testemunhas, enfim, mas o fato é que o juiz pode, eventualmente, em situações excepcionalíssimas, não é a regra, mas é uma exceção que se admite, isso em qualquer processo, produzir algumas provas, mas essa produção de provas pelo juiz, ela será excepcionalíssima. Ela será apenas a fim de resguardar a isonomia das partes, de manter o equilíbrio das partes. De resto, o juiz ele não produz as provas, ele acompanha a produção das provas. As provas são produzidas diante do juiz. Então, o juiz não chama a testemunha para depor, ele colhe o depoimento da testemunha. O juiz não exige o depoimento de uma das partes. A outra parte indica o depoimento da parte, ele colhe o depoimento da outra parte. O juiz, em regra, não requisita documentos, os documentos são apresentados a ele. Então, na regra, o juiz não produz a prova, ele não busca a prova, só que a prova é produzida diante dele. Pelo menos essa é a regra. A prova é produzida perante o juiz, com a interferência do juiz, mas não é buscada por ele. Uma segunda observação ainda nesse contexto de produção de provas, do objeto das provas, é o dever geral das partes. E aqui, quando eu falo de partes, eu não estou falando unicamente das partes do processo, estou falando do dever geral do cidadão de colaborar com a obtenção da verdade dos fatos. Então, quando um fato é posto em juízo, as partes, autor e réu, elas devem colaborar conjuntamente para a obtenção da verdade dos fatos. Há um princípio pelo qual as partes são obrigadas a cooperar com a obtenção da verdade dos fatos. Veja, há um princípio pelo qual ambas as partes são obrigadas a cooperar para a obtenção da verdade dos fatos. Esse princípio ele vai estar previsto no CPC e vai estar lá determinado que, preservado o direito de não produzir prova contra si próprio, incumbe à parte comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for perguntado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária e praticar o ato que lhe for determinado. Então, a parte, ressalvado o direito de não produzir prova contra si mesmo, porque esse direito existe, a parte não é obrigada a produzir prova contra si, ela deve depor, ela deve prestar os esclarecimentos que a outra parte requerer e que o juiz julgar necessário, ela deve se submeter à inspeção judicial. Inspeção judicial, já que eu não vou falar de inspeção judicial mais à frente, inspeção judicial
é basicamente o momento em que o juiz determina um exame sobre a pessoa. Então, a parte deve se submeter a uma espécie de exame para que o juiz verifique alguma condição específica sobre a parte. Então, sei lá, uma parte alega que ela não tem capacidade. Por alguma razão, ela não tem capacidade plena para os negócios da vida civil. Ela não é um ébrio habitual, ou seja lá qual for a circunstância. E a outra parte contesta esse fato e, enfim, o juiz pode determinar, se julgar necessário, que haja uma inspeção sobre essa pessoa, que haja um exame sobre determinada circunstância da parte, e essa parte vai ser obrigada, em tese, a se apresentar em juízo e submeter a esse exame. Ela também deve realizar os atos que for determinado. Justamente por isso é que, normalmente, quando o juiz determina que a parte realize algum ato, ele determina alguma pena para a não realização desse ato. Ele vai imputar um ônus pela não realização do ato. E aí eu já mencionei com vocês a ideia de que quando há um prazo para a realização desse ato, normalmente também a parte ela sofre a preclusão pela não realização do ato no prazo. E aí, não realizado o prazo no ato, aquela pena vai incidir independente de qualquer outra situação. Só voltando na inspeção judicial, vai estar prevista lá no 481, eu falei que eu não ia mencionar ela depois, mas eu vou dar uma lida aqui para vocês. O 481 vai falar: o juiz de ofício a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisa a fim de esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. E aí vai mencionar também que o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou coisa quando for necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, a coisa não puder ser apresentada em juízo e for necessário a reconstituição de fatos. Não é só isso sobre inspeção de coisas, mas o mais relevante são esses dois dispositivos que eu li para vocês, 481 e 483. Dito isso, a gente pode prosseguir para o estudo dos meios de prova. Quando eu falo de meios de prova, aqui eu estou falando, na verdade, de uma classificação de provas dos meios de prova como prova espécie, a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Então, as provas, aqui eu vou trazer 3 classificações para vocês, só. Desculpa. 3 classificações apenas para introduzir o assunto. Esse assunto ele vai ser estudado mais especificamente lá em Direito Processual Civil, acho que 2 ou 3, não sei. Então, as provas ela pode ser direta ou indireta, e aí a prova direta vai ser aquela que incide sobre o fato controvertido propriamente dito. E a prova indireta vai ser aquela que não incide diretamente sobre o fato, mas em alguma circunstância acessória ao fato, em algum fato acessório, que vai gerar um indício de veracidade quanto ao fato principal. A prova também pode ser, essa é uma segunda classificação, pessoal ou real. Ela vai ser pessoal quando ela é produzida diretamente por pessoa. Então, aqui a gente tem um caso do depoimento pessoal, em que uma das partes comparece a juízo para depor, ou de testemunha, da prova testemunhal, quando a testemunha, um terceiro, a relação processual, comparece em juízo e fala aquilo que sabe sobre os fatos controvertidos. Ou pode ser também real, e aí a prova vai incidir sobre coisa. Um exemplo talvez o maior exemplo seja a prova documental. Então, nesse caso, uma pessoa não necessariamente vai intervir na apresentação. Aliás, a pessoa vai intervir para trazer, mas não no documento em si. A prova é o documento que vai ser colocado diante do juízo para análise. Então, a prova aqui é um objeto. E, por fim, a gente ainda pode falar que prova pode ser causal ou pré-constituída. A prova causal é a prova produzida durante o processo. E a prova pré-constituída é uma prova produzida antecipadamente. Inclusive, não é assunto aqui, eu não vou falar sobre isso, mas existe um procedimento específico para a produção antecipada de provas. Justamente para produzir antecipadamente provas, antecipadamente em relação a uma demanda principal. E aí a gente chega no assunto mais interessante da aula, que seria o ônus da prova. Ônus se refere a uma obrigatoriedade
de se realizar determinada medida sobre uma determinada pena. Então, quando eu tenho um ônus, eu tenho a obrigação de fazer algo, e se eu não fizer esse algo, eu sofrerei alguma consequência que a lei ou o ato judicial determinar. Quando eu falo de ônus da prova, eu estou falando que eu tenho a obrigação de produzir a prova, e se eu não produzi-la, eu sofrerei alguma consequência jurídica por isso. Em termos desculpa o barulho, bati aqui. Em termos de processo, o ônus da prova ele vai estar... Não diria restrito, mas a gente tem duas circunstâncias, duas condições distintas para analisar o ônus da prova. A primeira é a distribuição estática do ônus da prova, que é a regra, e a gente tem uma exceção, que seria a distribuição dinâmica do ônus da prova. Só que antes de chegar nessas regras de distribuição do ônus da prova, eu queria falar de ônus da prova como meio de prova. Veja, eu mencionei que o ônus ele gera uma obrigatoriedade para a parte que, caso não cumprido, vai gerar uma consequência jurídica. Então, o ônus da prova como meio de prova, e aí deixar esse meio de prova bem entre aspas, ele vai ocorrer quando a parte não produz a prova que deveria produzir. Porque é justamente nessa situação que o ônus, propriamente dito, vai incidir, o prejuízo vai incidir. Então, quando não há uma prova produzida sobre determinado fato, o juiz não pode dizer, olha, não foi produzida a prova, não vou decidir. Então, ele tem de decidir. E aí, costuma-se, então, dizer que ele vai decidir conforme o ônus da prova. E é por isso que eu falei que, nesse contexto aqui, a gente poderia dizer que a prova é um meio de prova. A ausência de prova seria uma prova. Veja, estou aqui tentando ser bem claro para explicar isso. Ônus da prova não é um meio de prova. Eu estou aqui apenas tentando fazer com que vocês entendam que, em certas circunstâncias, quando não há a produção da prova, a ausência de provas vai funcionar também como uma prova em termos de fundamentação para o juiz. Então, quando a parte não produz a prova, ela vai sofrer esse prejuízo. Normalmente, o prejuízo é a improcedência da sua pretensão, seja ela uma pretensão autoral, seja ela uma pretensão defensiva. Então, por exemplo, no processo penal, que é o caso mais claro, quando o Ministério Público não faz prova da autoria e materialidade, não existe nenhum tipo de prova. Existem dois tipos vão existir dois tipos, e aqui eu estou falando especificamente do tribunal do júri para facilitar, apesar de que essa lógica também é aplicável a outros crimes em determinadas circunstâncias, mas o tribunal do júri, que lida com crime doloso contra a vida, vai existir a possibilidade de, na ausência de provas, o réu ser impronunciado. Não haveria, nesse caso, indícios de autoria do crime. Não haveria indício suficiente para levar esse crime para o tribunal do júri. E aqui há uma espécie de absolvição. É uma espécie de absolvição. Só que ela é fundada não em uma prova de que o acusado cometeu o crime. Não cometeu o crime. Ela é fundada numa ausência de provas de que ele cometeu o crime. Então, se não há provas de que, no exemplo, se não há provas de que o acusado cometeu o crime, ele vai ser absolvido. Não necessariamente porque ele não tenha cometido o crime, mas porque a parte que deveria, o Ministério Público, não realizou as provas quanto não realizou as provas de que o acusado tenha cometido o crime, que ele é o autor do crime. Eu buscava a palavra autoria aqui que me fugiu. Não realizou as provas quanto à autoria do crime. Uma segunda discussão aqui nesse contexto também
é o destinatário da prova. Antes de falar propriamente das regras de distribuição do ônus da prova. Eu falo destinatário, eu falo em a quem se destina a prova produzida. Quem deve analisar a prova? É o juiz. Mas eu falo também em quem vai se beneficiar pela prova. Veja, toda prova que é produzida, a partir do momento que ela entra no processo, que ela ingressa no processo, ela vai ser analisada pelo juiz e ela pode beneficiar a qualquer das partes, independente de quem a produziu. Então, aqui nesse sentido, a gente fala em princípio da aquisição da prova ou comunhão da prova. A parte não produz a prova para si, ela produz a prova para o processo e o juiz, ao analisar a prova do processo, ele vai decidir o mérito da melhor maneira jurídica, em conformidade com o direito, claro. Da melhor maneira possível. Então, a gente fala que não importa quem produziu a prova, mas ela vai ser analisada pelo juiz e a decisão vai se fundar no conjunto das provas, independente de quem realizou a produção. Essa leitura vai estar no artigo 371 do CPC, que vai dizer justamente, mais uma vez, regra geral de processo, não é regra de processo civil. Isso aqui vale para qualquer ramo de processo. Que vai dizer que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, indicará em sua decisão as razões de formação do seu convencimento. Ou seja, ele vai analisar toda a prova que foi produzida no processo, independente de quem produziu, e vai proferir a decisão que melhor se adequar ao conjunto probatório. E aí a gente fala especificamente agora de ônus da prova. As regras de ônus da prova, de distribuição do ônus da prova, vão estar previstas no 373 do CPC e 818 da CLT. Tem uma regra também de produção lá para o CPP, acabo que eu não sei de cabeça o número do artigo, mas a regra é muito semelhante. Então, há uma regra, e essa primeira regra é a regra de distribuição estática do ônus da prova, ou distribuição estática do ônus da prova, pela qual a parte que faz a alegação tem que comprovar os fatos em que a sua alegação está fundamentada. E a parte que contesta a alegação, ela deve provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Justamente nesse sentido, o 373 do CPC ele vai ter dois incisos e vai dizer exatamente o seguinte: o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então veja, o autor prova a sua alegação, o fato em que se funda a sua alegação. Vamos lá, exemplo. Homicídio. O Ministério Público, o autor, ele tem de provar a autoria e materialidade do delito. Ele tem que provar que o crime ocorreu e quem cometeu o crime. Fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Esses, se for o caso, deve ser provado pelo réu. O que é um fato modificativo? É um fato que modifica o direito do autor. É idiota dizer isso, porque é a pura repetição do termo, eu sei, mas é basicamente isso. Então veja, vamos lá. Modificativo, vamos pensar aqui no exemplo. Vamos pensar novamente em um processo trabalhista. Eu mencionei, já testei esse exemplo, que imagine que eu sou empregado e eu sou dispensado e eu entro com um processo contra o meu ex-empregador e eu digo, olha, eu fui dispensado sem justa causa e eu não recebi as minhas verbas rescisórias. O empregador, ele vem a juízo e ele diz, olha, o empregador, no caso eu, ou o empregado, no caso eu, foi realmente dispensado, só que ele foi dispensado não sem justa causa, ele foi dispensado por justa causa. Tendo eu sido dispensado por justa causa ou sem justa causa, as consequências são completamente diferentes. Então, aqui existe
uma modificação do direito. O direito continua existindo, porque seja numa modalidade, seja numa outra modalidade, existem verbas rescisórias. Ele precisa quitar o contrato de trabalho. Só que em uma situação, no caso da justa causa, as verbas que precisam ser pagas são muito menores e algumas nem precisam ser pagas do que na outra situação, na dispensa sem justa causa. Então, aqui há uma alegação que modifica o direito do autor. Existem situações em que, ao invés de pretender modificar o meu direito, a parte faz uma alegação que pretende impedir o meu direito. Veja, quando eu falo de impedir, eu estou dizendo que o direito não existe e jamais existiu. Ele nem começou a existir. Então, veja, nesse mesmo exemplo, eu empregado, eu entrei com uma ação alegando que eu fui dispensado por justa causa, sem justa causa e não recebi as verbas trabalhistas. Se o empregador chega na sua contestação e diz, olha, ele sequer foi demitido, então ele não poderia ter direito a verbas rescisórias porque ele não foi demitido. O contrato continua ativo, só que ele não está indo trabalhar. Imagine um exemplo. Então veja, a alegação do empregador nesse caso, ela não simplesmente modifica o direito, ela impede que o meu direito exista, porque se eu não fui demitido, eu não teria como ter verbas rescisórias. E por fim, existe a situação do fato extintivo, ainda no mesmo exemplo. Eu, empregado, entrei com ação contra o meu ex-empregador. E aí aleguei que eu fui dispensado sem justa causa e não recebi as minhas verbas rescisórias. O meu empregador chega e diz, olha, realmente, ele foi dispensado sem justa causa, só que ele recebeu as verbas rescisórias, eu paguei. Quando ele diz que pagou, ele diz que o meu direito existiu, porém não existe mais. Ele foi extinto pelo pagamento. Então, aí a gente fala que ele fez uma alegação de um fato extintivo do direito do autor. Veja, seja na situação do fato modificativo, seja na situação do fato impeditivo ou do fato extintivo, esse fato, seja ele modificativo, extintivo ou impeditivo, ele tem de ser produzido pelo réu, pela regra da distribuição estática do ônus da prova. Essa é a regra geral. Só que aí a gente tem uma exceção, uma situação de excepcionalidade. E essa situação de excepcionalidade vai ganhar o nome de regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, em contraponto à distribuição estática. Então, distribuição estática, autor prova o seu direito, os fatos em que se fundamenta o seu direito, o réu prova os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A regra de distribuição dinâmica, ela vai dizer que quando for mais fácil uma determinada parte, seja ela autor ou réu, produzir uma determinada prova, o juiz pode, em atenção a essa maior facilidade, quebrar a regra de distribuição estática e determinar que a parte, para quem seja mais fácil, produz a prova, independente de ser ela destinatária original do ônus da prova ou não. Então, o artigo 373 do CPC, também o 373, só que no parágrafo único, no parágrafo primeiro, se eu não me engano, ele vai dizer que nos casos previstos em lei, ou seja, existe a possibilidade de a própria lei determinar a inversão do ônus da prova, inclusive o CDC determina, em determinadas circunstâncias, por lei, a inversão do ônus da prova, no caso do direito do consumidor, e aqui é a parte realmente interessante, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus de forma diversa daquele que é estabelecido na regra estática. Então, veja, imagine ainda naquele exemplo, eu empregado, eu ingresso com a ação
contra o meu ex-empregador. Só que agora a gente não está mais tratando de verbas rescisórias. A gente está tratando de hora extra. Pode o juiz determinar que algum fato relacionado à minha saúde laboral seja objeto de prova documental. Ele precisa de prova documental. Essa prova documental vai passar pelos exames periódicos que a gente faz durante o contrato, exame de admissão, exame de demissão. Teoricamente, isso serve para provar os fatos constitutivos do meu direito, de que eu ingressei com saúde e que em algum momento, em decorrência do trabalho, eu tive a minha capacidade de trabalho reduzida. Veja, isso é o fato que constitui o meu direito. Quem deveria realizar a prova era eu, o empregado. Só que veja, quem detém esses documentos? O empregador. Então, para que eu produza essa prova, vai ser extremamente difícil, se não impossível. Em contrapartida, para o empregador é muito fácil, porque ele já detém essa prova, ele só precisa juntar nos autos os documentos relativos. Então, o juiz, numa situação como essa, ele poderá inverter o ônus da prova e efetuar uma distribuição dinâmica do ônus da prova. A gente fala que é distribuição dinâmica, porque nesse contexto a distribuição seria para a parte que tiver a maior possibilidade, a maior facilidade de produzir a prova. Então a gente fala que a parte mais apta, com mais aptidão a produzir a prova, iria receber esse ônus. Veja, duas observações. A primeira parte é que o juiz não pode fazer assim, essa distribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova, como queiram, de maneira surpresa. Então ele não pode chegar na sentença e dizer, olha, inverto o ônus da prova e determino que o réu efetue a prova. Se ele pretende fazer o juiz pretende fazer essa inversão, ele precisa oferecer à parte a oportunidade de se desincumbir dessa prova, desse ônus, aliás, se desincumbir desse ônus. Então ele não pode chegar na sentença, e aí nesse exemplo, dizer, determino a inversão do ônus da prova e o empregador deveria, no passado, ter juntado os documentos. Aqui ele não estava obrigado, mas eu acho que estava. Ele não pode fazer isso. O que ele poderia fazer é dizer, determino a inversão do ônus da prova e determino que o empregador efetue a juntada. E aí ele dá um prazo para o empregador juntar. Se o empregador não juntar, aí sim ele poderá fazer incidir o ônus propriamente da não prova, da não apresentação da prova determinada. A segunda consequência seria de que o juiz também não pode determinar essa inversão do ônus da prova quando ele tirar a prova de uma pessoa, porque seja muito difícil efetuar a prova, e levar para outra pessoa que seja igualmente ou mais difícil ou impossível produzir a prova. Então, o CPC vai falar que a inversão do ônus da prova não pode gerar situação que a desincumbência do encargo probatório seja impossível ou excessivamente onerosa. É o que a gente chama, em termos de direito em processo, de prova leonina. Então, o juiz não pode determinar que essa inversão do ônus da prova quando ela for acarretar uma excessiva dificuldade para a parte produzir essa prova. Em todo caso, vai caber à parte que não era originalmente obrigada a produzir, mas que por decisão do juiz, no caso de inversão do ônus da prova, pela distribuição dinâmica, for passar a ser obrigado, vai caber a ele recorrer contra essa decisão. Em processo civil, ele poderá, inclusive, interpor agravo de instrumento, que é um recurso contra decisões interlocutórias e levar parte do processo automaticamente para o segundo grau. Ali, quando fala parte do processo, não, ele vai levar a discussão imediatamente para o segundo grau, antes mesmo da decisão de mérito. Em direito do trabalho, por exemplo, ele vai ter que esperar a sentença, e aí na sentença ele leva junto com o recurso ordinário, que é contra a decisão de mérito. Mas, de todo caso, ele pode recorrer contra essa decisão. E aí, se reformada essa decisão, é bem provável que a sentença, perca a boa parte da
da sua fundamentação, porque se ela foi fundamentada numa determinada distribuição do ônus da prova e um recurso quebrar essa distribuição que foi feita na sentença, toda a fundamentação da sentença cai por terra. Então é bem provável que a própria sentença acabe perdendo seus fundamentos. Dito isso, a gente passa para o penúltimo tópico a tratar, que é a valoração da prova. Qual o valor de cada prova? Veja, no nosso sistema atual, não existe um valor determinado para cada meio de prova. Então, o juiz vai analisar todas as provas e ele vai definir, no caso concreto, o valor que cada prova possui. Isso é o que a gente chama de princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Então, o juiz ele vai analisar, e essa é exatamente a previsão do CPC. O juiz apreciará a prova dos autos e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ele não estabelece, em regra, não há o estabelecimento de uma prevalência de um meio de prova sobre outro. Em regra não há esse estabelecimento. Então o juiz vai analisar todas as provas e aí, do conjunto, ele vai extrair uma decisão e ele vai fundamentar essa decisão com base no conjunto de provas. Existem situações em que uma prova tem mais valor que outra. Por exemplo, no processo do trabalho, a alegação de insalubridade, de trabalho em ambiente insalubre ou em ambiente perigoso, ela só pode ser feita através de prova pericial. Claro que assim, existem situações em que não se pode produzir prova pericial, aí você admite a prova pericial indireta, você vai permitir prova emprestada, eventualmente, a depender da circunstância, até uma prova testemunhal, mas o fato é, em uma situação normal, insalubridade ou periculosidade só vai admitir prova pericial. E aí você pode até utilizar uma prova testemunhal ou um outro tipo de prova para desconstituir a prova pericial. Ou não, mesmo que você não desconstitua, para não considerar o resultado da prova pericial. Mas, em tese, ela possui um valor probatório maior do que as outras provas. Sendo bem franco, na prática, a confissão ela acaba tendo um valor maior do que outras provas. Só que veja, isso é uma regra prática, de experiência prática. Juridicamente, a confissão tem tanto valor quanto qualquer outra prova. Então, a confissão tem o mesmo valor da prova documental, a confissão tem o mesmo valor da prova testemunhal, a confissão tem o mesmo valor da prova pericial e etc, qualquer outro meio de prova. No contexto, o juiz vai observar qual prova tem mais valor, caso elas sejam contraditórias. Então, é possível, por exemplo, que você tenha uma confissão e aí, contrapondo essa confissão, você tenha 3 depoimentos de testemunhas e uma prova documental, por exemplo. E aí você pode considerar, no caso concreto, que a prova documental, somadas às testemunhas, tem mais valor que a própria confissão da parte. Então, não há aqui uma hierarquia de provas. É justamente essa a ideia. Então, fica a regra do artigo 371. O juiz apreciará a prova constante nos autos e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. E por fim, a gente tem um assunto aqui só para iniciar, já que esse não é assunto de TGP, a gente está aqui numa aula de TGP, que são os meios de prova. Eu vou trazer aqui só 3 meios de prova para a gente discutir. Mas antes de falar dos meios de provas, eu gostaria de falar do princípio da não tipificação obrigatória das provas. Aliás, do princípio não, da regra da não tipificação obrigatória das provas. As partes podem produzir qualquer prova admitida em direito. Não há uma regra que determine que somente são admissíveis as provas previstas no CPC. Então, não existe um rol taxativo dos meios de provas.
369 do CPC vai falar, inclusive, especificamente que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC. Neste código é a expressão que o CPC usa para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, são admitidos em juízo, em tese, qualquer meio de provas, previstos ou não no código. E aí eu digo em tese porque são admitidos todos os meios de prova, exceto, e aí a gente tem a exceção, não se admite prova ilícita. A própria Constituição vai, lá no artigo 5º, inciso 56, vai proibir a admissão de prova ilícita no processo. Prova ilícita, ela vai entrar num contexto mais amplo, que seria o de prova ilegal. Então vamos diferenciar aqui só para que vocês tenham uma diferenciação, apesar de não ser tão relevante assim no âmbito do TGP, mas enfim. Prova ilegal seria toda prova que afronta a regra de direito, em sentido amplo. Então, se ela foi produzida em desconformidade com o direito, ela seria uma prova ilegal. E aí, dentro desse contexto de prova ilegal, a gente teria prova ilegítima e teria prova ilícita. A prova ilegítima seria aquela que foi produzida em desconformidade com norma de direito processual. Então, ela está relacionada com uma irregularidade instrumental. Há uma norma de direito processual que determina como a prova deve ser produzida e quando a prova deve ser produzida. Existe uma formalidade na produção de determinada prova. E aí a prova foi produzida, a prova específica, ela foi produzida em desconformidade com essa regra. Então haveria aí, no caso, uma prova ilegítima. Por outro lado, a prova ilícita seria justamente a prova que foi produzida em desconformidade com norma de direito material. Então aqui é o próprio direito de uma das partes ou de um interessado que foi violado na produção dessa prova. É nesse contexto que a gente fala que prova que viola o direito à intimidade, à honra, é uma prova ilícita. Então, prova ilícita não é admitida. Prova ilegítima, ela também não é admitida. Só que ela poderá ser admitida quando for possível corrigir o vício de produção. Então, se for possível, a despeito da irregularidade na produção, corrigir, aí você admite a prova. Mas, em regra, também não vai ser admitida. Assim como a prova ilícita não vai ser admitida, a gente também tende a concluir que não serão admitidas todas as provas produzidas em decorrência de uma prova ilícita, mesmo que ela em si seja lícita. É o que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, pensem na árvore envenenada como a prova ilícita. Todos os frutos desta árvore também serão ilícitos. Então, toda prova produzida com base em uma prova ilícita ou dependentes de uma prova ilícita também serão ilícitos e, por isso, não admitidos no processo. Exemplo. Vamos lá, exemplo. Imagine que em processo penal, aqui isso aqui é muito fértil no campo do processo penal, apesar de ser aplicável também em qualquer processo. Imagine que realizou-se um grampo telefônico, uma escuta telefônica, sem autorização judicial. Então, essa prova é ilícita. E aí, neste grampo telefônico, se descobriu que o sujeito que estava sendo grampeado iria praticar um determinado crime, um determinado dia e lugar. Então, a parte que está investigando, normalmente a autoridade policial, fazendo uso dessa prova ilícita e apenas por conta dessa prova ilícita, vai lá e dá flagrante num outro crime. Veja, a prova relacionada ao segundo crime, a prova material lá verificada no flagrante, ela é dependente diretamente de uma prova ilícita. Se for demonstrado esse nexo causal entre um e outro, a segunda prova também, lá, a prova produzida materialmente lá no flagrante, também vai ser ilícita, e aí você não vai se admitir nenhuma nem outra. Dito isso, a gente parte para as provas em espécies. Mais uma vez, a gente está no âmbito do TGP, então aqui eu estou apenas fazendo uma introdução
dessas questões. Vocês vão aprofundar isso com muito mais amplitude em direito processual civil, direito do trabalho e direito processual penal. Depoimento pessoal, prova testemunhal são duas provas em espécie que eu gostaria de falar. Depoimento pessoal é prova destinada a obter confissão pessoal da parte. Então, o depoimento pessoal ele é destinado a obter confissão da parte. Então, veja, se eu estou dizendo que é destinado a obter confissão da parte, o que eu já começo a dizer é que a parte não tem interesse no seu próprio depoimento. Ela tem interesse apenas no depoimento da outra parte, a outra parte no depoimento dela, mas não há interesse no próprio depoimento. Então, você, advogado, você jamais poderá pedir o depoimento pessoal do seu cliente, porque a única coisa que se pretende com o depoimento pessoal é a obtenção de confissão. E se tem uma coisa que você, advogado, não quer, é que seu cliente confesse, seja lá o que for. Então, não há interesse próprio no depoimento pessoal. Veja, não há no depoimento pessoal também compromisso de dizer a verdade. Quando eu falo de compromisso de dizer a verdade, eu estou falando de prestar um compromisso perante o juiz de dizer a verdade, sob pena de cometimento de crime de falso testemunho. A parte, quando vai prestar depoimento pessoal, não presta esse depoimento. Justamente porque há, em tese, o direito de não produzir provas contra si mesmo. Em tese não, há o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então ela não vai prestar esse depoimento. Esse compromisso. Significa dizer que ela pode mentir o quanto ela quiser, ela não será processada por crime de falso testemunho. Entretanto, ela pode sofrer algumas sanções de ordem processual. Então, ela pode mentir o quanto que ela quiser, que ela não vai sofrer processo por crime de falso testemunho. Mas se ela exagerar na mentira e o juiz conseguir verificar isso, o juiz pode aplicar uma pena de litigância de má-fé, por exemplo, que é uma penalidade de ordem processual, para quem causa tumulto ou, enfim, quem age dolosamente, maliciosamente com dolo no processo. Por outro lado, a prova testemunhal, ela se relaciona com um terceiro, alheio à relação processual, que é convidado a vir prestar informações sobre um determinado fato. Essa parte, esse terceiro, essa testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade perante o juiz. Então, por prestar esse compromisso de dizer a verdade, aqui a gente tem duas consequências. A primeira é que se presume verdade o que a testemunha está falando. O juiz não pode pressupor que a testemunha está mentindo. Se ele faz isso, ele deve desconsiderar o depoimento da testemunha e expedir ofício para o Ministério Público Federal apurar o crime, aliás, para o Ministério Público, seja ele federal ou estadual, investigar o crime de falso testemunho. Então, a primeira decorrência desse compromisso é que o juiz deve presumir verdadeiro o que a testemunha está falando. Não significa que ele vai acolher o que a testemunha está falando, mas ele tem de pelo menos partir da pressuposição de que a testemunha está falando a verdade. Se outras provas nos autos ou outra testemunha entrar em contradição com aquela testemunha, aí você vai fazer a valorização racional dessa prova e o resultado será uma apreciação do conjunto probatório, como eu mencionei, não só de uma prova isoladamente. Mas, não, como eu já disse, o juiz não pode partir da pressuposição que a testemunha está mentindo. E a segunda consequência, e essa é direcionada à testemunha, é que ela não pode mentir em juízo. Se ela mente em juízo, deliberadamente, ela comete um crime e ela pode ser processada por isso, inclusive, apesar de não ser comum, se for uma mentira notória, flagrante, pode inclusive o juiz dar voz de prisão na audiência e determinar que a testemunha seja conduzida pela autoridade policial ao cárcere. Mas, enfim, passadas essas consequências, não existe grande dificuldade na prova testemunhal. Aqui eu não vou entrar em procedimento específico de quem pergunta o que, quem pergunta o que, quem pergunta quando, quem pergunta primeiro, se o juiz, se o advogado pergunta diretamente. Isso aqui é procedimento de colheita de depoimento e de testemunho, mas vocês vão estudar lá nas cadeiras respectivas de processo. Uma outra observação quanto à prova testemunhal é que comparecer em juízo não é uma faculdade. A testemunha não vai se quiser.
quando ela é convidada, quando ela é intimada, ela deve comparecer para prestar o testemunho. É um munus público, como a gente fala. Então ela tem de comparecer e ela tem de prestar o compromisso e dizer a verdade. Eventualmente ela pode comparecer e dizer que não se sente confortável, que não quer falar, apresentar lá algumas razões e o juiz poderá dispensá-la ou não. Mas isso também é uma outra situação. Mas ela tem de comparecer. E o comparecimento dela é tão relevante em termos de relações sociais que comparecer em juízo para prestar testemunho não pode ser considerado falta ao trabalho. Então, se a testemunha é convidada para depor, ela não pode dizer, não vou depor porque eu tenho que ir trabalhar. Ela pode ir depor tranquilamente, que o dia que ela faltar, o período em que ela não for trabalhar, não pode ser descontado nem considerado para nenhum tipo de situação. Então, não há nenhum tipo de prejuízo para ela por ir depor. A gente também tem como meio de prova, expressamente previsto no CPC, a prova documental, que se relaciona exatamente a uma coisa específica, seja um documento escrito ou seja a um documento digital. Não há nenhum tipo de diferenciação. A regra é que a prova documental seja produzida, eu já mencionei isso em outros momentos, mas a regra é que a prova documental seja produzida logo na primeira oportunidade que a parte tiver de falar no processo. Então, o autor ele já deve produzir toda a prova documental que ele tiver à sua disposição junto com a inicial, o réu junto com a sua defesa, mas fica ressalvada a possibilidade de juntar de outros documentos novos ou, enfim, contraprovas. Por exemplo, é possível que o réu junte um documento e, para contrapor esse documento, a parte autora junte novos documentos. É possível, mas, em regra, junta na primeira oportunidade. Tem também a exibição de documento ou coisa, que seria uma determinação judicial para apresentação de documento ou coisa em posse da parte, de uma das partes ou de terceiro. Então, imagine que eu ingressei com ação contra o Estado e eu quero fazer prova de algum fato e a prova desse fato depende de um documento que está em posse de uma determinada secretaria pública. E essa secretaria não me libera esse documento, mesmo que seja a meu respeito, ou enfim, seja a qualquer respeito. Então a prova depende desse documento que não está à minha disposição. E eu não consigo essa prova por outro meio. Então eu posso pedir ao juízo essa exibição de documento ou coisa, o juiz vai expedir uma intimação para que a parte ou o terceiro apresente o documento ou a coisa em juízo, e assim o juiz vai apreciar esse documento ou coisa como prova do processo. E por fim, a gente tem, aqui nesse rol que eu trouxe para vocês, a prova pericial. Antes de falar de prova pericial, mais uma vez ressaltar. Estou aqui apenas pincelando sobre cada uma desses meios de prova, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Não é assunto aqui na nossa aula. A segunda observação também é que aqui são alguns dos meios de prova. A grande maioria não está aqui. E, além dos meios que estão tipificados no CPC, são admissíveis qualquer outros meios admitidos em direito ou moralmente legítimos, ainda que não previstos em lei. Prova pericial, para encerrar. Exame técnico. Prova pericial se relaciona com exame técnico. Então, aqui é chamado um perito, um expert, para examinar pessoa ou coisa sobre determinada circunstância que se pretenda provar. Então, aqui é um técnico convidado pelo juiz, um perito, ele comparece a juízo, não necessariamente no fórum, mas ele comparece no processo para examinar a pessoa ou coisa em determinada circunstância. Por exemplo, processo relacionado à incapacidade, normalmente tem prova pericial para atestar a incapacidade. Então, vem um perito médico, que ele vai prestar compromisso de apresentar uma prova com base na técnica, de se manter imparcial, enfim, ele vai prestar um compromisso muito parecido com o compromisso da testemunha. E aí ele vai examinar a pessoa que alegadamente sofre incapacidade e vai lá dizer se ela realmente possui incapacidade, se a incapacidade decorre dos fatos narrados no processo, qual é o grau de incapacidade. Tudo isso vai ocorrer dentro
do laudo pericial, que é o documento resultante da prova pericial. Insalubridade e periculosidade, já mencionei, dependem de prova pericial. Então, se o trabalhador, isso aqui é no âmbito do processo de trabalho, se o trabalhador pretende a prova de que trabalha num ambiente insalubre ou num ambiente perigoso, ele precisa fazer prova pericial. E aí o que é que vai acontecer? Vai ser nomeado um perito, engenheiro, formado em engenharia do trabalho, e esse perito vai analisar se o ambiente em que ele trabalhava era insalubre ou perigoso, ou insalubre e perigoso, se for o caso, e ele vai apresentar o laudo conforme for requerido pelo juiz. Detalhe, mais uma vez, o perito presta compromisso com o juízo, então ele não comparece em juízo como colega de uma das partes, ele não comparece a juiz convidado por uma das partes, ele é nomeado pelo juízo, ele presta compromisso de colaborar com a justiça, com a obtenção da verdade, inclusive sob as penas de estar cometendo crime contra a administração pública, ele se equipara a servidor público, caso ele aceite algum tipo de benefício próprio em favor de um determinado laudo, ou, enfim, cometa qualquer das condutas previstas no Código Penal relacionada aos crimes contra a administração pública. Quando ele é nomeado como perito do juízo, ele assume uma posição de servidor público, inclusive podendo responder criminalmente, se for o caso. Dito isso, esses são os meios relevantes de prova que eu julgo necessário tratar aqui nesse momento. Mais uma vez, a gente está no âmbito do TGP, vocês vão aprofundar isso muito mais em processo civil e processo penal. Essa é a nossa penúltima aula. Eu volto só para fazer mais uma aula para tratar, encerrar o assunto e o semestre. Boa aula, bom descanso e até a próxima.